é uma posição unida de centenas de ex-oficiais de segurança israelenses aposentados, incluindo ex-chefes de agências de inteligência. Eles estão instando o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a pressionar o governo israelense para encerrar a guerra em Gaza. A carta aberta foi assinada por 550 pessoas, incluindo ex-chefes do Shin Bet e da agência de espionagem Mossad. Eles dizem que, em seu julgamento profissional, o Hamas não representa mais uma ameaça estratégica para Israel e querem que o líder dos Estados Unidos da América direcione o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para um cessar-fogo. Dê uma ouvida. Agora, ainda com a história anterior, eu conversei com Ami Ayalon, ex-chefe da agência de segurança Shin Bet, sobre esta carta e perguntei a ele como os oficiais de segurança podem sugerir que todos os objetivos militares israelenses foram alcançados quando ainda há reféns sendo mantidos em cativeiro terrorista em Gaza. Dê uma ouvida. Ok, a guerra no início era apenas guerra, era uma guerra de defesa. Fomos atacados depois, você sabe, de um desastre, um massacre que eu não sei, acho que levará gerações para entender. Mas alcançamos todos os objetivos militares. E essa guerra começou sem um objetivo político. E não é um erro. Não é que nós esquecemos de decidir sobre o objetivo político. Tenho que me lembrar e ao público que, depois de 2 ou 3 dias, quando Benny Gantz e Eisenkot entraram no gabinete militar, eles pediram para discutir o dia seguinte, que é um objetivo político, e Netanyahu recusou. Agora, ele não recusou por engano. Ele recusou porque estava claro para ele que no momento em que eles começassem a discutir ou trocar ideias, ele perderá sua coalizão. Sua coalizão é liderada por pessoas que no momento em que a guerra terminar, elas estarão fora da coalizão. Então, o que vemos hoje foi uma guerra justa enquanto tivemos que alcançar os objetivos militares, que é desmantelar o poder militar do Hamas. Mas hoje o Hamas não é uma organização militar, você sabe, existem células terroristas, sempre haverá células terroristas, a menos que criemos uma realidade política diferente. E Netanyahu se recusou a fazer isso por razões políticas? E é por isso que quando uma guerra não é de defesa, ela não é justa. Estamos enviando nossos jovens, muitos deles estão morrendo lá. Estamos matando nossos inimigos e temos o direito de fazer isso apenas enquanto justifica um objetivo político, um novo horizonte. E hoje nós não temos isso. Então a guerra hoje é uma guerra política.
Ao mesmo tempo, ainda há 50 reféns mantidos nos túneis de terror de Gaza. Nós vimos as imagens angustiantes. O que é preciso para trazer eles de volta para casa? 70% dos israelenses dizem que esta guerra deveria acabar e tudo o que precisamos é trazer de volta todos os nossos 50 reféns e acabar com a guerra. Então, nós não representamos uma pequena minoria. O governo está liderando uma política que é totalmente contra a voz dos israelenses, do povo israelense. Para nós, a propósito, hoje, todos os generais e o Estado-Maior, aqueles que servem, não formais como nós, estão dizendo que há uma contradição entre nossa demanda para trazer de volta os reféns e a demanda do governo para expandir a guerra. Então temos que decidir. A única maneira de trazer os reféns de volta é por meio de um acordo negociado. O que estamos fazendo agora, sabe, houve momentos em que foi trágico. Nós, nossos soldados, matamos reféns. Em outros casos, o Hamas matou nossos reféns apenas porque entramos nos túneis. É claro que queremos trazer de volta os reféns. Concordo plenamente. Temos duas missões principais. A primeira é trazer de volta nossos reféns. Essa é a essência do que nos une. E segundo, destruir o Hamas. Então nós destruímos o Hamas militarmente. Mas para realmente destruir a ideologia, temos que acabar com a guerra e criar uma realidade melhor, um horizonte político para nós e para os palestinos. Como, então, você acha que escrever uma carta para Donald Trump vai ajudar? No início do ano, o presidente dos Estados Unidos da América disse que o inferno se soltaria se os reféns não fossem libertados. Como você espera que ele direcione Benjamin Netanyahu para um cessar-fogo? Que tipo de influência você acha que ele tem? Ele tem toda a influência que ele quer. Israel, quer gostemos ou não, dependemos da América. Se não entendíamos isso antes do dia 7 de outubro, todos em Israel entendem agora. Sem a assistência americana, seja, você sabe, assistência econômica, assistência militar e assistência política na Organização das Nações Unidas, sem isso, Israel é um país totalmente diferente. Então, temos toda a vantagem. Só temos que decidir. E por que estou tão otimista? E por que escrevemos essa carta? Porque acreditamos que isso é de interesse americano, tanto quanto é de interesse israelense. Por quê? Porque é a primeira vez, depois de muitos anos, que o que vemos no Oriente Médio hoje não é um pequeno conflito entre Israel e os palestinos. É um conflito regional que molda a estabilidade ou a instabilidade do Oriente Médio e criará um grande impacto no ambiente global, seja na economia, seja na, você sabe, instabilidade ou violência na Europa ou mesmo na América. Então isso é puramente internacional e americano. Você sabe, Trump foi eleito para acabar com as guerras e não para arrastar a América para outra guerra no Oriente Médio. Então, eu acho que ele começa a entender isso. E eu espero que quando ele ver que até mesmo em Israel, a maioria e os comandantes militares estão apoiando isso, eu espero que ele adote isso. Então, quando chega o dia seguinte, muito se fala do fato de que não houve um plano claro. Que tipo de solução viável você sugeriria? Uma que inclua os israelenses se sentindo seguros? Em outras palavras, uma solução que garanta que não haja mais uma ameaça do Hamas. Em meus artigos e em todos os meus discursos, você sabe, eu costumava, antes de tudo, tentar convencer as pessoas de que temos que separar defesa e segurança. Israel provavelmente é o país mais defendido do mundo. Você sabe, vimos isso quando os iranianos tentaram nos atacar com centenas de mísseis balísticos e todo tipo de, você sabe, de munição ou o que seja, quando os Houthis estão fazendo isso. Mas os israelenses não se sentem seguros. Segurança é totalmente diferente, é o que eu sinto. E você sabe, eu não vou voltar à história. Israelenses, se olharmos para a nossa história, não nos sentimos seguros.
Você sabe, nós acreditamos que, você sabe, em cada geração há um inimigo, antissemitismo ou alguém? Se você perguntar aos israelenses, eles começarão a contar a história a partir do Segundo Templo. Isso é particularmente relevante esta semana. E então eles vão para os pogroms e, você sabe, Inquisição Espanhola e o Holocausto. Então, eu acredito que nos sentiremos mais seguros quando sentirmos que nem todos estão contra nós. E é por isso que eu acredito, você sabe, existem pesquisas que mostram, para mim foi uma surpresa, que os dois líderes em que os israelenses acreditam que eles podem proporcionar segurança, não apenas defesa, são Trump e Ben Salman, mais do que qualquer outro líder político israelense, o que é incrível. Então é por isso que eu acredito que os israelenses sentirão-se. Será uma empreitada conjunta do presidente americano e do príncipe herdeiro Ben Salman, apoiado por todos os países regionais e pela Europa e a Organização das Nações Unidas, acredito que será apoiado pelos israelenses.